Boa noite a todos. Vamos iniciar esse culto elevando os nossos pensamentos a Deus, uma confissão individual, relembrando quem Ele é, para podermos assim prestar melhor culto. Ó Deus Todo-Poderoso, digno és Tu, ó Pai. Dá-nos a graça, pelo Teu Espírito, de termos as nossas faltas, as nossas falhas, transgressões reveladas pela Tua Palavra, ó Deus. E leve-nos a Cristo Jesus. Leve-nos através, ó Deus, de um coração desesperado, ó Deus, por um perdão, faminto, ó Deus, de sermos cobertos da justiça, das obras do Teu Filho. Dá-nos graça. Dá-nos graça, ó Deus, através de meios tecnológicos, de irmãos que se dispõem a cada irmão, em cada lar, cada família, ó Deus, buscar a Tua face, cantar a Ti, celebrar o Teu nome, ó Deus, em resposta a quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e faz, exaltando o Teu nome e nos chamando para perto de Si. Nós assim Te louvamos. Traze-nos para perto de Ti, ó Pai, através do Teu Filho, traze-nos. É essa a nossa oração, é isso que queremos celebrar a Ti nessa noite. Seja pelo cântico, seja pela palavra pregada, traze-nos para perto de Ti. A Teu Filho seja toda a honra, glória e louvor. Em nome de quem nós oramos. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós leremos o capítulo inteiro em 2 momentos. Primeiro momento, de 1 a 10. Apocalipse, capítulo 5, o último livro da Bíblia, nós leremos os 10 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como também 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio,
pôs e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nesse momento nós teremos uma oração de gratidão a Deus pelo seu perdão e acesso a Ele. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo perdão do pecado que o Senhor nos concede a cada dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Te agradeço pela salvação, pelo preço tão caro que o Senhor pagou por ela, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor Gemir, da família dele, Senhor. Pelo ministério dele, Senhor. Te agradeço por termos nosso pastor de volta à nossa igreja. Obrigado, Senhor. Também te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão da nossa igreja, cada família da nossa igreja. Te agradeço, Senhor, por tudo, por ter nos conduzido nesses tempos difíceis. Tem, Senhor, nos sustentado. Também te agradeço, Senhor, pelo perdão do nosso pecado que o Senhor nos concede cada dia. Sabemos da nossa natureza pecaminosa, mas o Senhor tem misericórdia de nós e nos dá o perdão, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que nós possamos ser servos fiéis a Ti, ser forte, lutarmos sempre contra o pecado, nos afastar do pecado a cada dia de nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela salvação, pelo preço tão caro que o Senhor pagou por ela, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora nós recitaremos o tema escolhido para o ano de 2020. Neste momento, recitaremos a nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Em continuidade, celebremos com o nosso hino oficial 176.
Continuemos a leitura, Apocalipse, capítulo 5, na sequência os versículos de 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e a adoraram. Teremos agora o nosso primeiro momento de louvor. Utilizaremos 2 hinos do HCC, o 52, Grandioso És Tu, e na sequência o 80, Bendito Seja o Cordeiro.
Nesse momento, nós teremos uma oração de intercessão. Senhor, maravilhoso Deus, grandioso eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na Tua presença. Obrigado, Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela graça da salvação, por ter nos tirado da lama do pecado, sem nenhum mérito em nós. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado, pela proteção, por nos dar saúde e vitalidade. Obrigado, Pai, por cada dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por mesmo estando separados fisicamente, ainda podemos cultuar a Ti. Eu peço, Pai, para que cada vez mais possamos ter uma verdade vívida em nossas vidas, que é uma vida de louvor, uma vida de culto. Possamos cultuarmos não só na igreja, não só em lugares onde estamos perto dos irmãos, mas ter uma vida de culto, Pai. Isso é o que eu peço. Eu peço, Pai, para que possamos continuar em comunhão mesmo à distância, para que possamos estreitar nossos laços entre irmãos. Isso é meu pedido, Pai. Eu peço também, Senhor, pelo pastor Argemiro, para que o Senhor continue dando suporte e que ele continue sendo uma bênção na vida de todos nós, ó Pai. Eu faço oração agradecida em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Excelente. Nesse momento, segundo momento de louvor, com os hinos do HCC 399, Mais Perto Quero Estar, e o 363, Se Tu, Minha Vida.
Agora teremos o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus com o pastor oficial da Igreja Batista Regular de Jardim Amazonas, pastor Agemiro. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos para compartilharmos, convosco a palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a que abram vossas Bíblias para o Evangelho segundo São João, capítulo 16. Evangelho segundo São João, capítulo 16, e nós leremos os versículos de 1 até o versículo 15. Então, Evangelho segundo São João, capítulo 16, de 1 a 15. Diz assim o texto sagrado: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que vou-lo disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, e a tristeza encheu o vosso coração. Mas vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu vi. Ele me glorificará, para que há de receber tudo o que é meu, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e isso é que vos disse, que há de receber tudo o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Só até aí, queridos, vamos orar, vamos falar com o bendito Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos em torno da Tua Palavra, com o propósito, Pai, de aprender com ela. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesse trabalho, que o Teu Espírito Santo nos conduza, abrindo os nossos entendimentos, e que a palavra, Pai, ela possa ser não somente compreendida, mas também empreendida por cada um de nós. Ser, ó Deus, exaltado através da nossa postura em relação à Tua Palavra, e nos conduza. Oramos assim e o fazemos gratos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de vos falar sobre o ministério do Espírito Santo. O texto é um texto por demais conhecido, não quero aqui dizer que estou trazendo algo novo, eu quero relembrar vocês, não é, daquelas coisas que vocês bem sabem. Então esse é o nosso propósito. Queridos, mas o tema é o ministério do Espírito Santo. Muito bem. O teólogo holandês
Abraham Kuyper, 1837-1920, em seu livro A Obra do Espírito Santo, que tem como subtítulo O Espírito Santo em Ação na Igreja e no Indivíduo, Kuyper disse o seguinte: o Espírito Santo não deixa pegadas na areia. O professor Pádua cita isso quando ele faz uma resenha do livro de Sproul, o livro intitulado de O Ministério do Espírito Santo, não é de Sproul, então da cultura cristã. Então o professor Pádua cita Kuyper, não é, esses dizeres de Kuyper em seu livro, quando faz a resenha desse livro de R.S. Sproul, da cultura cristã, onde ele principia a sua resenha dizendo que Jesus deixou pegadas na areia. Ele era o Deus em carne. Deus dotado de natureza humana. Quando os discípulos de Jesus andavam com ele, podiam ouvir a sua voz, tocar as suas mãos, observar a areia respingando sobre os seus pés, enquanto ele percorria ali, não é, as praias do mar da Galileia. Mas o Espírito Santo é como o vento, disse Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. João 3,8. Não se pode capturar o vento em uma garrafa. O vento é esquivo, é misterioso, mas não obstante é real. Vemos os efeitos do vento, as árvores balançando e vergando, né, ao vento, bandeiras trapejando. Vemos também a devastação causada pelos terríveis tufões, vendavais. Vemos o oceano tornar-se violento sobre o vendaval. Somos refrescados pela brisa gentil de um dia de verão. Ele é intangível, é invisível, mas suas operações são poderosas. Agora, pensando acerca do Espírito Santo, não é? Ainda mais, as suas ações são poderosíssimas, infinitamente mais do que as ações do vento. O Espírito Santo põe ordem no caos e beleza na feiura. Ele pode transformar um homem maculado pelo pecado em um modelo de virtudes. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo modifica a pessoa. O autor da vida é igualmente o transformador da vida. Irmãos, deixe-me só abrir um parênteses para dizer que mesmo fazendo essa comparação, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um vento e não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Eu só foi usado aqui a figura do vento, né, para fazer essa comparação. E pensando no tema sobre a terceira pessoa da Trindade divina, o Espírito Santo, o texto bíblico que nós lemos de João 16 tem muito a nos dizer. Nesse capítulo, nosso Senhor, então, versa sobre sua partida para o céu. Então, ele passa a advertir os seus discípulos acerca das dificuldades futuras que eles iam enfrentar. Não é que poderiam enfrentar, mas Jesus, então, passa a falar das dificuldades futuras que os seus discípulos enfrentariam. No entanto, se por um lado eles deveriam estar inteirados sobre isso, ou seja, sobre as dificuldades que eles enfrentariam, por outro não deviam se desesperarem. Pois com a partida do Senhor daria início o ministério do Espírito Santo. Agora um ministério um pouco diferente. O ministério já atuava, sempre atuou no Antigo Testamento, sempre atuou no homem regenerado, e não poderia ser diferente. Não há regeneração sem o Espírito Santo. Mas agora o ministério inauguraria um novo tempo, o tempo da igreja. Então daria início o ministério do Espírito Santo, ou pelo menos um ministério diferente. E é com isso em mente, irmãos, que eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a seguinte ideia. Esse texto nos apresenta 3 obras imprescindíveis que fazem parte do Espírito Santo.
3 obras imprescindíveis que fazem parte do Espírito Santo. Mas quais obras imprescindíveis que fazem parte do Espírito Santo esse texto nos apresenta? Esse texto nos apresenta, então, 3, como nós falamos, e vamos a ela. A primeira a obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo nos vem nos versículos 7, e depois nós vamos ler ao contrário, nós vamos ler 7 e depois ler o 1, de 1 a 6, ok? Então, primeiro, o 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Agora, vamos voltar, né? Versículo 1, de 1 a 6. Isso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Queridos, com isso eu quero dizer que a primeira obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é a consolação dos crentes. O termo consolação ou consolador originalmente é paracleto, chamado para ajudar, um advogado, um intercessor, um consolador, um ajudante. O conforto outorgado pelo Espírito Santo contrabalancearia a dor da separação física entre Cristo e os seus discípulos e também, não é, as perseguições por parte do mundo, não é, que movido ou motivado pelo seu ódio por Cristo, não é, também odiaria os seus. E isso já tinha sido abordado, não é? Essa oposição, esse ódio do mundo por Cristo e pelos seus, lá no capítulo 15, no capítulo anterior. Os discípulos de Cristo certamente sucumbiriam diante das pressões do mundo sobre eles. A pressão seria muito grande. Não estamos falando aqui de pressões superficiais, mas profunda. A pressão espiritual e a pressão também física seria muito grande, não é? Sobre os discípulos de Cristo, de maneiras que certamente eles sucumbiriam a essa pressão. Eles precisavam de uma ajuda divina, de uma ajuda sobrenatural. Não é? Falando que as oposições não eram superficiais, o próprio Cristo disse que chegaria o tempo que muitos iam matar os seus discípulos, atribuindo ou pensando estar fazendo um serviço a Deus. Não estamos falando, portanto, de oposições superficiais, mas de perseguições mortais, de ódio, como de fato foram. Jesus então se antecipa e fala aos discípulos que eles seriam assassinados e os seus executores, seus algozes, ainda pensariam estar prestando um serviço a Deus. Quando a perseguição se desencadeasse, eles então se lembrariam do que Cristo previu, do que Cristo vos falou, e isso então fortaleceria a fé dos discípulos, ao invés de deixá-los desanimados. Então eles diriam: puxa, olha, nós fomos alertados sobre isso, nós fomos falados sobre isso, é a palavra de Cristo se cumprindo, é a palavra do Senhor que nos falou, que está sendo cumprida. Isso então fortaleceria o coração dos discípulos. Né? Então, ao invés do desânimo, isso trazia alento, força, vigor
a fé dos discípulos. Queridos, é importante notar o artigo definido antes do termo Consolador. O Espírito Santo não é um, mas é o Consolador. Eu vejo se falar muito no consolo do Espírito Santo nos nossos dias, mais ligado às coisas normais da vida, como uma enfermidade, não é? Uma morte, um desemprego, não é? Uma desventura, não é? Uma crise, vamos dizer, agora sanitária, ou uma crise no sistema de saúde que nós enfrentamos agora. Então, eu vejo falar mais do consolo do Espírito Santo relacionado a essas coisas. Pouco eu tenho ouvido falar de consolo do Espírito Santo em relação a perseguições e oposições ao Evangelho e, consequentemente, à igreja. Pouco eu tenho ouvido falar. Eu tenho ouvido falar muito mais numa hora de dor, numa hora de uma morte, numa hora de de uma perda de emprego, enfim. Mas pouco eu tenho ouvido falar em relação à perseguição, consolo do Espírito Santo em relação a perseguições e oposições ao Evangelho e, consequentemente, à igreja. Não seria isso porque os crentes e a igreja não está sofrendo mais pelo amor de Cristo? Não seria. Não é esse fato que eu acabei de mencionar? A causa disso não seria porque a igreja de Cristo, porque os crentes não estão sofrendo mais por amor de Cristo? Eu bem sei, meus queridos, que em muitos lugares pessoas têm sofrido em prol da sua fé. Maridos têm perdido suas esposas e vice-versa. Filhos têm sido deserdados. Pessoas tidas como amigas passam a ser inimigas. Pessoas passam a sofrer as mais variadas hostilidades. Porém, sofrimento e perseguição parece que é uma exceção. Isso fica restrito mais aos campos missionários. Olha, é claro que eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento. Eu estou defendendo um evangelho combativo e bíblico, o qual glorifica a Deus e inevitavelmente traz consigo a oposição do mundo. É isso que eu estou defendendo. Eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento. Olha, vamos até inventar um tipo de sofrimento aí para que, olha, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo defesa de um evangelho combativo e bíblico, o qual inevitavelmente traz consigo a oposição, a resistência e a perseguição por parte do mundo. A calmaria e a paz é boa quando não significa transigência com o mundo. Muitas das dificuldades hoje, com as quais muitas vezes o crente se vê envolvido hoje, nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver com o Evangelho. Muitas vezes a falta de sabedoria, muitas vezes a falta de sabedoria no seu viver. E ele se vê envolvido em problemas, em coisas, mas são coisas pessoais. Nada tem a ver com Cristo. E você pode me dizer, pastor, mas isso se separa? Não deveria, mas separa. Paulo já dizia para a igreja modelo, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Queridos, se buscamos o que é propriamente de nosso interesse e não do interesse de Cristo, e sofremos por isso, o que tal sofrimento tem a ver com Cristo? É importante dizer que o consolo do Espírito Santo não visa esse tipo de situação.
Ele ia consolar o crente como tal. Ele consola o crente como um crente, na função de crente, sofrendo por ser crente. É óbvio que não estou dizendo que devemos, não é, como eu já falei, nos acercar de dificuldades com o propósito de ter a atuação do Consolador a nosso favor. Não. Basta ser fiel. Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo em sua segunda carta, ele diz: e na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Basta ser fiel. Basta andar direito, basta defender as Escrituras, basta pregar as Escrituras, um evangelho verdadeiro, basta ser uma igreja combativa. Amós 6,1 diz: ai dos que vivem à vontade em Sião. Sempre que esse texto me vem à mente, eu penso em pessoas acomodadas, à vontade. Parece que chegaram a um patamar, parece que chegaram a um nível onde agora alcançaram a paz, a tranquilidade. Eles estão acomodados. Vivem de sombra ou a sombra em água fresca. De sombra e água fresca. Naquela época Israel tinha desfrutado de quase uma geração de calmaria e de paz. E muitos tinham gostado disso. E agora eles tinham, paz e prosperidade até econômica. E algumas pessoas então agora elas adquiriram nome e olhavam de cima para baixo e estavam tranquilas. Esse texto descreve um comodismo mórbido. Irmãos, as circunstâncias, será que as circunstâncias são diferentes em nossos dias? Será que não há também um comodismo mórbido em nós, em nossas igrejas, no nosso modo de fazer igreja, no nosso modo de viver o Evangelho? Andando à vontade, Andando à vontade. Será que não há? As circunstâncias, será que são diferentes em nossos dias? Não é? Será que não temos pessoas assim em nossas igrejas? Será que você não conhece alguma? Como eu disse, meus queridos, o consolo do Espírito Santo, ele visa crentes que, pelo seu testemunho, pelo seu amor, pela sua defesa do Evangelho, sofrem com isso. Esse é o objetivo do consolo do Espírito Santo. Esse é o contexto, onde Jesus Cristo coloca, na verdade, o ministério do Consolador. Esse é o contexto dessa passagem. Dificuldades por amor a Cristo, não dificuldades por falta de sabedoria. Mas por que isso não é mencionado, pastor? Porque hoje se fala do consolo do Espírito Santo mais do que coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Irmãos, mais uma vez, nós, se é que um dia sofremos, nós desaprendemos. Basta, a coisa a exigir um pouco mais de nós, basta a pressão ser um pouquinho mais forte e nós já procuramos então uma alternativa, um atalho, porque nós queremos política da boa vizinhança. Não queremos que ninguém olhe para nós, olha, ali é um polêmico, é alguém, é alguém. Eu recentemente, eu não sabia, mas me chegou recente tempo atrás, olha, te vem como louco. Eu, graças a Deus,
E eu quero a cada dia ser mais considerado como louco em defesa das Escrituras Sagradas. Isso não me desgosta, isso não me agride, isso não me ofende. Chamaram Cristo, o próprio Deus encarnado, de coisas piores. O que é alguém me chamar de louco? Com certeza, nós precisamos, queridos, como eu disse, não estou fazendo apologia ao sofrimento. Estou fazendo apologia a uma igreja combativa. Uma igreja que defende os princípios bíblicos. Uma igreja que não negocia princípios bíblicos. Uma igreja que não transige com o mundo. E isso, inevitavelmente, trará dificuldades a essa igreja. E aí que entra o ministério do Consolador. Porque assim fizeram com Cristo. Porque assim sofreram os primeiros discípulos. Porque assim sofreu a igreja nos seus primórdios, no seu início. Mas a segunda obra imprescindível, que faz parte do ministério do Espírito Santo, irmãos, versículos de 8 a 11, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Queridos, eu li os versículos de 8 a 11, João 16, de 8 a 11. A segunda obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é o convencimento daqueles que hão de ser crentes. O verbo grego aqui, que foi traduzido como convencer, não encontra correspondente a nenhuma palavra do nosso vocabulário. Essa palavra é uma palavra que era utilizada no interrogatório à testemunha ou alguém que estivesse sendo julgada, ou mesmo diante de um opositor numa discussão. O verbo traz a ideia de interrogar a pessoa até que essa vê e reconhece seus erros ou aceita a veracidade de algum argumento que até então ela negava. Então, é um verbo que não tem correspondente em nossa língua. Segundo William Barclay, um grande erudito grego, os gregos costumavam utilizar-se desse termo para referir-se à ação da consciência sobre a mente e o coração de alguém. Queridos, é evidente que tal interrogatório poderia ter dois resultados: condenar o acusado pelo crime, não é, que ele cometeu, o mal que ele fez, ou podia também convencê-lo da debilidade de sua posição. Pode até ser que essa passagem, nessa passagem, ambos os sentidos estejam presentes. Mas nessa mensagem eu gostaria de destacar o convencimento do Espírito Santo, que faz com que o indivíduo seja arrolado na igreja de Jesus Cristo, pelo convencimento do pecado, que em seu ponto mais alto o leva à rejeição a Cristo. O convencimento da justiça, que é a aceitação de que em Cristo o Pai revelou a sua perfeita justiça, não é? Resolvendo, não é, de maneira justa o problema do pecado através de Cristo, solucionando o problema do pecado. O convencimento do juízo não é? Já falei da justiça, não é? De Deus e que resolveu o problema do pecado. O convencimento do juízo, que fala do triunfo sobre o pecado e sobre o príncipe desse mundo que atua através do pecado, reina através do pecado. Queridos, sem essa obra imprescindível do Espírito Santo no indivíduo, ele jamais pode ser um autêntico cristão.
Então, convence do pecado. Não é? Então, como eu falei sobre esse verbo, a pessoa é levada agora a entender e aceitar que estava errada. Da justiça de Deus através de Cristo Jesus e do juízo, da vitória de Cristo sobre o príncipe desse mundo, sobre o pecado, que reina e atua, não é? Através do pecado. Sem essa obra imprescindível de convencimento, de compreensão e adesão à justiça, de compreensão, não é, do julgamento do pecado e do príncipe desse mundo que atua através do pecado. Sem essa obra imprescindível do Espírito Santo, que faz parte do ministério do Espírito Santo, a pessoa jamais será um autêntico cristão. Alguém diz que podemos levar um cavalo à beira do rio, mas não podemos fazer beber com que ele beba da água do rio ou da sua água. Tentar levar alguém a Cristo, a parte do Espírito Santo, é malhar em ferro frio. É um serviço tolo, é à toa, é trabalhar à toa. Queridos, hoje muitos estão investindo mais em estratégias evangelísticas do que em vida cristã. É como se a estratégia ou estratégias humanas fossem suficientes para levarem pessoas a Cristo. O resultado disso pode ser desastroso, pois podemos encher a igreja de amigos do Evangelho, o que é bem diferente de servos de Cristo. Muitos estão em busca de melhores métodos. Eu li isso em algum lugar há muito tempo. Muitos estão em busca de melhores métodos. Deus está em busca de melhores servos e servas para dar testemunho dele. É claro que não devemos esperar chegarmos à perfeição para evangelizarmos, porque isso jamais acontecerá do lado de cada vida. Eu tenho falado reiteradas vezes isso. Mas não acredito que uma igreja que não trata os seus problemas internos à luz das Escrituras possa contar com o Espírito Santo em agregar novos membros. Uma vez eu disse isso, alguém disse, olha, pastor, é anticrescimento. Eu não sou anticrescimento. Eu não creio que essa seja a obra do Espírito Santo. Sem que a igreja trate, esteja envolvida na resolução, não é na solução dos problemas internos. Eu não creio que essa igreja possa contar que o Espírito Santo vai agregar novos membros a ela. Veja como era o crescimento da igreja no livro de Atos. Eles viviam de uma maneira não perfeita, mas de uma maneira bíblica, e Deus ia acrescentando a cada dia ao número de membros daquela igreja. Queridos, às vezes nos mostramos indispostos em resolver os problemas à luz das Escrituras. E ainda temos coragem de falar, Senhor, faça-nos crescer, ajuda-nos a crescer. Não é? Queridos, às vezes nos mostramos indispostos em resolver os problemas à luz das Escrituras. E ainda temos coragem de pedir que Deus, através do Espírito Santo, nos faça crescer qualitativamente e quantitativamente. Um dos problemas problemas graves, que sempre aparecem agora nesse momento de crise, né? A gente vê aparecer também em nosso país um problema grave, não é? Mais grave em algumas regiões do nosso país é a falta de planejamento familiar. Pessoas sem estrutura, às vezes sem a devida condição financeira, não é? Pessoas que não têm uma condição para ter um filho, tem 10. Se no plano biológico, onde os genitores humanos muitas vezes se mostram irresponsáveis, ou essa irresponsabilidade
ela é cometida no plano espiritual, onde quem gera é o Espírito Santo, eu não acredito que isso aconteça. No plano espiritual, onde quem gera é o Espírito Santo, eu não acredito que isso aconteça. Muitas vezes, simplesmente não estamos prontos para crescer. Não reunimos as condições básicas para fazer a igreja crescer. Irmãos, eu me lembro, olha, eu louvo a Deus por aqueles homens que me ensinaram. Mas eu receio dizer que eu tive muito tempo sobre matéria, sobre crescimento de igreja. Muitas vezes, e um dia um dos colegas me disse, olha, Agemiro, todo organismo vivo cresce. Queridos irmãos, muitas vezes nós não estamos prontos para crescer. Não reunimos os requisitos básicos para isso. Eu creio que o verdadeiro crescimento é um resultado da ação natural, num certo sentido, né? Mas é um resultado natural de uma igreja saudável. Porque assim, não é? O Espírito Santo a faz crescer. Ovelhas saudáveis geram. É assim que eu entendo. Mas vamos, meus queridos, a terceira obra imprescindível para tanto, versículo 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A terceira obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é a condução dos crentes à verdade. Nosso Senhor sempre revelou a seus discípulos a dose certa de verdade, no momento certo ou no momento mais apropriado. Essa atitude, na verdade, é uma das marcas de um grande mestre. E dando ao discípulo o conhecimento com o qual ele tem condições de absorver. Isso é uma característica de um grande mestre. Muito havia para ser revelado ainda, uma vez que a revelação era progressiva. No entanto, o que o bom mestre havia revelado até então aos seus discípulos eram tudo que eles podiam carregar. O verbo suportar significa carregar, é suportar o peso. Jesus diz, olha, vocês não podem suportar agora. Tudo que o mestre havia falado até então, tudo que o mestre havia ensinado, era o limite, era o que os discípulos podiam carregar ou suportar até o momento. Mas em termos de revelação. Mas quando o Espírito Santo inaugurasse o período da igreja, eles seriam conduzidos a verdades ainda não reveladas. Não a verdade em todos os ramos do conhecimento, mas a verdade nas coisas de Deus, no sentido mais restrito, as coisas chamadas espirituais, como vemos lá em 1 Coríntios 2:10. Ele não falará por si mesmo, quer dizer, ele não tentaria ensinar coisas de sua própria invenção, mas tal como o Filho, João 15:15, transmitiria aos homens o que lhe fora dado por Deus. Uma só fonte garantiria a unidade do ensinamento. A revelação, por essência, é um processo progressivo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1 e 2. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele está dizendo que no passado a revelação era fragmentada.
Cada profeta falava ou abordava um aspecto, ou um atributo, ou característica de Deus. Por exemplo, Isaías falou da justiça. Isaías falou da justiça de Deus. Mas em Jesus, o Pai se revelou plenamente, visto ser Jesus o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Tudo o que o homem precisa conhecer de Deus vê através de Jesus Cristo. Queridos, o cânon está completo. Tudo o que precisamos em termos de revelação para viver a vida piedosa que nos está proposta por Deus já nos foi dado. No entanto, o ministério do divino mestre, divino professor, o Espírito Santo, não é? Ele agora, ele de conduzir os crentes à verdade, continua. Não é? E continua e vai continuar até o nosso último suspiro nessa terra. Ainda que hoje ele não nos inspire mais, porque já inspirou os autores sagrados, que nos deram o Novo Testamento. Hoje o Divino Mestre nos ilumina e nos conduz a toda a verdade, nos dando condições espirituais de compreender e aplicar o que fora, não é, inspirado nos autores sagrados. Qualquer pessoa que tenha um bom conhecimento gramatical pode fazer a exegese de um texto grego. Eu tenho exemplares, livros, onde, quando nós lemos a exegese, lemos a hermenêutica, quando nós lemos o trabalho do autor, nós ficamos surpreendidos pela capacidade, como a pessoa ela é capaz, não é, de mergulhar tão a fundo nos símbolos, nas palavras. Mas nos impressionam por sua capacidade de compreender a letra, a gramática. No entanto, não passam daí. Não têm capacidade de captar as verdades espirituais por trás dos símbolos. E, consequentemente, não têm condições de aplicar em suas vidas. Deus não nos chamou para ser crentes de cabeças grandes e corações pequenos. Olha o que diz. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda a boa obra. Tito 1:16. Queridos, o trabalho do Espírito Santo é fazer com que tenhamos nas mentes e corações as Escrituras Sagradas, não somente nos fazendo ouvintes. Esse é um trabalho ministerial imprescindível do Espírito Santo. Como nós falamos no início, esse texto nos apresenta 3 obras imprescindíveis que fazem parte do Espírito Santo. A primeira obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é a consolação dos crentes. E vimos, não é, a que consolação o texto se refere. A segunda obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é o convencimento daqueles que hão de ser crentes, ainda que a palavra podia falar de condenação também aqui. Mas nós optamos por falar só da parte que diz respeito aos crentes, o convencimento. E a terceira obra imprescindível que faz parte do ministério do Espírito Santo é a condução dos crentes à verdade. Se hoje não mais a inspiração, mas até o dia da volta de Cristo, a iluminação. E como nós precisamos. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua Palavra. Dá aquela encontro guarida em nossos corações.
Dá, ó Deus, que possamos, ó Deus, considerar essa palavra, a luz da nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, dando-vos uma noite na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Agradecemos ao nosso querido pastor. Para concluirmos, teremos agora mais um louvor. Na sequência, a bênção pastoral, o Tríplice Amém, com pós-lúdio, nós encerramos este culto. Glorifique a Deus o Pai. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E brilha nossa luz entre os homens. E glorifique a Deus o Pai. Vou impetrar a bênção pastoral. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.